Boa tarde, você que está me assistindo, irmão, irmã, paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Eu gostaria de compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que está na primeira epístola de Pedro. Pedro se identifica muito conosco. O apóstolo Pedro, ele teve muitos altos e baixos antes e depois da sua conversão. Portanto, ele é um cristão comum, como eu e você, tá? Então, ele não é um super-herói cristão, mas ele demonstra na sua vida como apóstolo, uma peculiaridade conosco das suas fraquezas, das suas fragilidades. Por isso que eu escolhi Pedro para compartilhar com você porções da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao verso 3, que diz assim para mim e para você: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente por breve tempo seja necessário, sejais contristado por várias provações. Até o verso 6. Então eu queria compartilhar com você esse texto da palavra de Deus, que é muito importante, que nós vemos aqui algumas coisas que servem muito para a nossa vida nos dias de hoje. Pedro estava escrevendo para os cristãos dispersos na perseguição. Havia uma perseguição muito forte naquele tempo contra os cristãos, mas a igreja crescia espantosamente no meio daquela perseguição, no meio de muitas mortes, no meio de muitos cristãos presos, torturados. A igreja foi o tempo que a igreja mais cresceu. E a gente fica até meio que, como que pode, né? No meio de tanta luta, a igreja crescer, a igreja se expandir, como cresceu nos primeiros séculos do cristianismo. Então, queridos, mas deixando isso um pouquinho de lado, eu gostaria de trazer para nós aqui no nosso momento a importância desse texto. Pedro, embora ele esteja falando para aqueles cristãos perseguidos, né, tanto de judeus quanto gentios convertidos, eles eram perseguidos pelo Império Romano, eles eram perseguidos pelos próprios judeus e eles eram perseguidos até dentro da sua casa. Se você for fazer um estudo mais profundo, você vai ver que havia uma perseguição também dentro da sua própria casa, porque eles não podiam de forma alguma, aqueles cristãos não podiam de forma alguma, eles tinham que venerar o imperador. Eles tinham que adorar o imperador. E o único Deus que deve ser adorado, nós devemos, adoração é o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, eles eram perseguidos por aqueles que não eram convertidos dentro da sua própria casa. Você está entendendo? Então, mas Pedro fala aqui de coisas importantes. Ele fala aqui no verso 3, que bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Essa palavra regenerar significa gerar de novo. Então, nós que fomos regenerados, nós nascemos de novo. Nascemos de novo como? Da água e do Espírito. Quando você ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo colocou fé no seu coração e você creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você foi gerado pela palavra e você nasceu de novo. E quando você passa pelo batismo, isso tem um significado muito importante. Por isso que o batismo é importante. Ele significa que o velho homem morreu e renasceu. Foi gerado de novo, um homem gerado segundo o Espírito Santo pela palavra de Deus.
e o batismo tem essa significância. Por isso que é importante. Então, ele está falando que ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Olha, então Pedro, ele está dizendo a respeito de uma viva esperança, né? Nós fomos salvos e o Senhor nos colocou uma viva esperança. A nossa vida não se limita a esse mundo. A nossa vida não se limita ao tempo que nós passamos aqui na terra. Existe uma vida eterna. E a vida eterna com Deus, a vida eterna com Cristo, ela é eterna por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E Pedro presenciou Jesus Cristo ressurreto. Os apóstolos, de mais de 500 pessoas, viram quando Jesus, está lá em Atos, né? Quando Jesus foi assunto aos céus. E o anjo disse que da mesma forma que ele estava subindo para o céu, ele viria novamente para buscar a sua igreja. Olha que coisa linda. E o apóstolo Pedro presenciou tudo isso. O apóstolo Pedro presenciou as curas, o apóstolo Pedro presenciou os milagres, o apóstolo Pedro presenciou os grandes feitos de Jesus, acalmando a tempestade, dando ordens ao vento para cessar, dando ordens ao mar para se acalmar, e o mar se acalmou e o vento cessou, porque ele tem poder sobre a natureza. E Pedro viu, testificou isso pessoalmente. Ele era uma testemunha visível daquilo que Jesus fez. E ele está falando aqui a respeito de uma viva esperança. Então nós temos uma esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E aquele que crê em Jesus Cristo está ligado a Cristo. Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, você foi enxertado na oliveira, né? Como diz João, e agora você pertence a Deus. Então você é ressuscitado juntamente com Cristo. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E o batismo também simboliza isso, quando você imerge da água, né? Isso significa que você foi ressurreto, ressuscitou, morreu o velho homem e renasceu um novo homem. Essa regeneração, ele nos regenerou para uma nova vida e uma nova esperança, né? O homem sem Deus, que esperança que ele tem? Ele não tem esperança nenhuma. É um vazio dentro de si, existe um vazio muito grande. E ele continua dizendo para uma herança incorruptível. Essa herança que nós temos é a salvação eterna, que jamais vai se corromper, que jamais vai se destruir, que jamais vai deixar de existir. Por quê? Porque ela foi feita por Deus, foi a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Ela é incorruptível, ela é sem mácula. Essa herança quem fez foi Deus. Deus não tem pecado, Deus não tem mancha nenhuma, nele não há sombra e nem variação, ele é imarcessível e reservada, diz aqui, nos céus. Então ninguém tem acesso, somente Deus tem acesso a essa herança que está guardada para mim e para você. Presta atenção de como isso é importante. Mas eu quero também ressaltar aqui que esse texto, o texto de Pedro, a carta de Pedro, ou melhor, a epístola de Pedro, né, que ela tem duas coisas muito importantes. Ela fala a respeito da importância do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por mim e por você. E fala da importância da sua alma, da minha alma. O que a palavra de Deus diz? Mas olha, uma alma vale mais que o mundo inteiro. A sua alma é muito importante. Deus ama você, Ele tem um plano de salvação para você, Ele tem um plano de bênção para você e tem uma esperança para você. Que ainda que a sua vida aqui nesse mundo não seja das melhores, ainda que você passe aperto, ainda que você seja rejeitado, ainda que você seja perseguido, ainda que você seja morto, existe uma esperança de uma vida eterna
a eternidade em Cristo Jesus, a salvação que o Senhor diz lá em Apocalipse, que lá não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Essa vida eterna é incomparavelmente melhor com a vida que nós vivemos aqui. Então, guarde isso no seu coração, porque tudo isso é mediante a fé, conforme aqui o versículo 4, que ele diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Então, essa salvação está breve. Jesus está voltando. Não se engane, não pense que esse mundo, que você vai viver somente as coisas melhores nesse mundo. E Paulo diz isso, se nós esperarmos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque não faz sentido, querido, algum. Então, há uma esperança, há uma eternidade, há uma vida eterna, e Deus preparou para mim e para você, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós, como servos de Deus, nós como cristãos, nós como igreja de Cristo, nós temos que nos estimularmos uns aos outros para nós perseverarmos na nossa fé. Persevere na fé, não desista de Deus, não desista de Cristo, não desista da igreja, não desista da palavra de Deus, porque isso é o mais importante na sua vida. Não desista da sua família, não desista daquilo que Deus preparou para você, porque Ele preparou tudo isso mediante a um sacrifício vivo que foi o seu próprio filho. Você já pensou? Deus deu o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você tivéssemos acesso a essa viva esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Logo, logo eu envio mais uma porção da palavra de Deus para você, ok? Um grande abraço. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no coração daqueles que a ouvirem e que ela possa surtir efeito, que ela possa fazer um efeito de renovação espiritual, que ela possa trazer alegria, que ela possa trazer, ó Deus, ânimo, ó Pai, para aquele que está desanimado, que ela possa trazer alegria para aquele que está triste, para que ela possa trazer renovo, Senhor, para aquele que está, ó Deus, quase com a chama quase se apagando. Renova essa chama, abençoa essa vida, abençoa o coração desse que está me ouvindo, que está me assistindo, que a graça poderosa do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito, seja com ele, seja com todos nós, em nome de Jesus, amém e amém. Aquele abraço, até a próxima.